Amém? Primeiramente, boa noite a todos. Depois deste momento ao qual nós, juntos em uma só voz, tivemos o prazer de estarmos adorando a Cristo Jesus, adorando a Deus. Agora é o momento que nos encontramos para estar ouvindo mais da Palavra de Deus e aprender juntamente com aquela nuvem de testemunhas que, desde a antiguidade, tem, inspirados pelo Espírito Santo, nos deixado grandes ensinamentos. E por isso eu já gostaria de convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5, amém? Onde estaremos lendo a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? E vai dizer o seguinte: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por todos os louvores que foram entoados. Te agradecemos, Pai, pelo dia, pelo fôlego de vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor, por mais uma vez, nos sustentou, Pai. Te agradecemos porque por mais um dia, Pai, o Senhor se mostrou em sua providência, Pai, cuidadoso para com os teus filhos, para com todos aqueles que te amam, para com todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é por isso que nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha agora, através do Teu Espírito Santo, abrir os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações que constantemente se rebelam contra o Senhor. Os nossos corações que são duros, que possam agora, através do poder do Seu Espírito Santo, ser quebrados. Que um novo coração, Pai, disposto a ouvir a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, Pai, e a colocar-te como centro de nossas vidas, possa ser colocado em nós através do Teu Espírito Santo. E que somente a Tua palavra seja pregada.
É isso que nós queremos. É por isso que te oramos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, nós atualmente vivemos em um mundo onde a autoridade é uma das coisas mais comuns que nós vemos. No trabalho nós temos, na nossa relação, o chefe que exerce, querendo ou não, uma certa autoridade sobre os seus empregados. Na família nós temos também uma autoridade que é instituída por Deus. Nós temos o pai que exerce autoridade sobre o filho, o marido, cabeça do lar. Nós temos também em nossas escolas, faculdades, professores e mestres e doutores, pessoas que exercem autoridade sobre assuntos específicos. A autoridade é algo muito comum nos dias de hoje. Se nós formos para as redes sociais, nós vivemos no ano, no século, para ser mais exato, onde as redes sociais exercem uma enorme influência. Nós vemos pessoas que, pelo seu poder de influência nas redes sociais, exercem também autoridade sobre determinados assuntos. Por mais que muitas vezes elas não saibam sobre determinados assuntos. Esses são os chamados influencers, onde a palavra deles carrega tanta autoridade que influencia não somente aqueles ouvintes deles, que seguem cegamente as suas palavras, como também influenciam aqueles a quem muitas vezes eles proferem palavras contra, o famoso cancelamento. Nós vivemos, querendo ou não, em um mundo onde a autoridade é algo muito comum. Mas ainda assim nós vivemos em um mundo onde pessoas, e isso é uma realidade bíblica, se encontram cativas ao pecado. Pessoas que se encontram cativas aos seus prazeres. Pessoas que não podem por si só sair deste cativeiro, sair dessa prisão, dessas amarras. E por isso é necessário alguém que carregue autoridade para libertar essas pessoas. E exatamente isso que os evangelistas têm a nos mostrar neste relato. Mateus, Marcos e Lucas, eles querem nos mostrar a grandiosidade da autoridade que Cristo carrega. Bem, para entendermos, primeiramente, este relato, nós primeiro precisamos compreender um pouco sobre o que é o Evangelho de Marcos e como essa história, como este relato é nos mostrado em toda a Escritura. Primeiro, nós sabemos que, lidando com Marcos, Mateus e Lucas, estamos lidando com o que chamamos de evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? A palavra sinótico, ela vem do grego que significa ver conjuntamente. O que nos remete a um simples fato de que estes três evangelhos, eles basicamente carregam a mesma visão. Quando nós lidamos com 661 versículos de Marcos, nós conseguimos perceber que mais de 600 destes versículos, para ser mais exato, cerca de 623 destes versículos, são repetidos em Mateus e em Lucas. Quando nós lidamos com todos os relatos de Marcos, Mateus e Lucas, percebemos que eles caminham em uma mesma direção. Estão basicamente falando das mesmas coisas. Os relatos, em grande parte, destes três evangelhos são os mesmos, embora nós veremos que se diferem em algumas pequenas coisas. É importante entendermos isso, porque Marcos, quando compreendemos o que são os evangelhos sinóticos, ele ganha um peso ainda maior nas Escrituras. Porque a maioria dos estudiosos, eles vão concordar que muito provavelmente Marcos foi o evangelho utilizado como fonte tanto para Mateus como para Lucas. O que isso significa? Que Marcos escreveu e compilou seu evangelho. Mateus e Lucas pegaram Marcos e também compilaram utilizando de Marcos como uma fonte.
eles compilaram os seus respectivos evangelhos. William Barclay ele vai dizer que Marcos, por causa disso, é o livro mais importante da Bíblia. Isso para William Barclay, porque através de Marcos, todos os outros evangelhos, querendo ou não, vão ter ali um ponto de referência. E Marcos, quando ele vai escrever estes relatos, ele quer nos mostrar, assim como Mateus e Lucas, a superioridade de Cristo em todas as coisas. Ele quer nos mostrar um Cristo que vem como servo, e como servo para libertar aqueles que se encontravam como servos do pecado. É grandiosa a revelação que Marcos ele nos deixa em seu evangelho. E observem agora o que ele tem a nos mostrar acerca da autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Logo aqui no primeiro versículo, nós já lidamos com uma pergunta que muitos podem se fazer. Nós sabemos que em Mateus, no capítulo 8, este relato é trazido a nós, e em Lucas também, no capítulo 8, este relato nos é trazido. Só que aqui a gente começa a perceber que existem algumas pequenas diferenças que deixam dúvidas em muitos. Como assim? Acredito eu que muitos aqui conhecem como o endemoniado gadareno, de Gadara. E alguns perguntam por que Mateus vai trazer Gadara, Marcos e Lucas, entretanto, trazem ali Gerazenos. Porque um vai trazer a terra dos Gadarenos e os outros dois vão trazer a terra dos Gerazenos. E isso nos leva a três possibilidades. Porque existiam três cidades naquele contexto que poderiam ser as respectivas cidades a qual Jesus se encontrava neste momento. Alguns vão dizer que Jesus ele estava numa cidade chamada Gerasa. Porém, Gerasa era uma cidade que ficava a cerca de 48 quilômetros da Galileia. O que é impossível que a cidade de Gerasa fosse a cidade a qual Jesus estava. Bem, nós temos também a cidade de Gergesa, que o próprio Orígenes, um dos pais apostólicos, um dos primeiros cristãos, ele vai deixar como a cidade a qual Jesus estava. Entretanto, ele vai utilizar dessa suposição sem nenhuma... ele não tem, basicamente, um motivo evidente ou uma prova convincente que o leve a dizer que Jesus realmente estava em Gergesa. O que nos leva à última opção. Jesus estava em Gadara. Gadara era uma cidade, era uma província enorme, que tomava ali basicamente grande parte dos litorais, e dentro de Gadara existia um pequeno distrito que carregava o mesmo nome daquela primeira cidade que nós vimos, Gerasa. Então nós tínhamos a cidade de Gerasa, uma cidade grande, e um pequeno distrito chamado também Gerasa, que ficava dentro de Gadara. É aqui que nós então conseguimos perceber que, embora existam à primeira vista algumas diferenças no relato de Mateus e dos outros, ainda assim eles estão falando uma só e única coisa. Eles estavam primeiro nos mostrando que Jesus se encontrava na grande província de Gadara, em uma pequena cidade litorânea, um pequeno distrito, litorâneo chamado Gerasa. E lá se encontrava Jesus agora, após ele ter feito basicamente um dos milagres, um dos relatos de sua grandeza mais surpreendentes das Escrituras. Que é o quê? Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade.
Todos nós, quando lemos essa passagem, ficamos admirados. Jesus acalmou uma tempestade. Ele demonstrou a sua autoridade sobre a natureza. Ele demonstrou a sua autoridade sobre as coisas criadas. E agora ele estava em uma cidade gentílica, em uma província chamada Gadara, também gentílica, para demonstrar agora a sua autoridade sobre os demônios. O que os escritores querem nos mostrar é que Cristo tinha autoridade sobre todas as coisas. Este relato ele vem logo após, para que possamos compreender que Cristo não tinha somente autoridade sobre a natureza, como ele também tinha autoridade sobre todo o mundo espiritual. Ele tinha autoridade sobre os demônios, porque na própria Escritura diz que estavam sob os seus pés os principados e as potestades. Estavam debaixo dos pés daquele que criou todas as coisas, Cristo Jesus. Bem, ainda aqui no primeiro versículo, nós conseguimos notar que Jesus ele estava querendo fugir um pouco daquela multidão a qual ele se encontrava. Se nós analisarmos os versículos anteriores, nós perceberemos que Jesus ele pega um barco para se afastar um pouco daquela multidão. Ele precisa agora se afastar daquelas pessoas que, se nós formos analisar, constantemente vinham rejeitando Jesus. Jesus agora ele toma um tempo para si, ele se afasta da multidão e ele agora se encontra juntamente com os gentios. O seu ministério, que era exclusivamente para os judeus até o momento, ele agora dá um tempo neste ministério, afastando-se deles, tirando um tempo de descanso daqueles judeus que estavam ali basicamente a tentar Jesus das diversas formas, a tentar colocar Jesus à prova das diversas formas e a rejeitar Jesus das diversas formas. Ele agora toma um tempo para ter juntamente com os gentios, aqueles a quem primariamente Jesus não ainda tinha começado o seu ministério. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Bem, aqui novamente nós nos encontramos com uma grande dúvida que pode gerar em muitos. Por que Marcos e Lucas diz que é somente um endemoniado, enquanto Mateus vai dizer que eram dois? E aí fica aquela dúvida, quem será que está errado? Será que Mateus ele queria dizer que eram dois por causa de um princípio básico entre os judeus, que era necessário ter duas testemunhas? É essa a suposição que muitos vão ter ao ler este versículo. Ou será que Marcos e Lucas, por algum motivo, eles ocultaram ou tiraram da história essa segunda pessoa, esse segundo endemoniado? Bem, naquela época, assim como nos dias de hoje, era muito comum que quando nós estivéssemos juntamente com uma pessoa de muita proeminência, nós citássemos somente ela. Como assim? Eu fui no centro e vi o José. Eu vou lá e conto, olha, fui lá no centro e eu vi José. José, ele estava lá no centro, eu cumprimentei ele, a gente teve uma longa conversa. Porém, não estava só José no centro. José estava acompanhado de sua esposa Maria. Isso não quer dizer que somente José estava lá, mas pelo fato de José ele ter uma maior proeminência, pelo fato de, neste contexto, eu ser um grande amigo de José, eu vou citar somente José. Zay Carson, quando ele vai analisar este versículo, ele diz que muito provavelmente este endemoniado ele estava um pouco mais proeminente, talvez devido à sua violência, talvez ao fato de ser ele quem conversa mais proativamente. E é por isso que Marcos e Lucas eles vão citar somente este, enquanto Mateus cita dois. O que está acontecendo aqui é basicamente que a história
ela poderia muito bem ser contada por Marcos e Lucas, tirando um dos dois, mas não exatamente porque ele não estava ali, mas pelo fato de que este ele tinha tanta proeminência que o relato ele poderia ser contado citando somente este. Então aqui nós resolvemos todas as dificuldades que nós podemos ter aqui nesta passagem. Quando nós pegamos Mateus, Marcos e Lucas, as duas dificuldades são essas. Em qual cidade Jesus estava? Nós sabemos que ele estava em Gerasa, um distrito de Gadara, e por que um vai citar 2 endemoniados e os outros 2 vão citar apenas um endemoniado? Nós sabemos que é um simples, um recurso linguístico. Eles vão ocultar um porque o outro tinha uma proeminência muito grande. Ele acaba tomando um papel central nessa história. Analisando agora o texto, nós conseguimos perceber primeiro que este endemoniado ele se achega até Jesus. Assim que ele vê Jesus, logo ele corre para Jesus. Aqui nós já conseguimos perceber a grande autoridade de Cristo, que ao chegar neste lugar, ele logo chama para si, pelo poder de sua autoridade, os demônios que lá estavam presentes. Não foi necessário que Cristo, ao chegar, dissesse para que aquele endemoniado viesse até ele, mas pela presença de Cristo, logo aqueles endemoniados que se encontravam naquele local foram correndo prostrar-se e adorar a Cristo Jesus. Os autores eles querem nos mostrar aqui a grandiosidade dessa autoridade de Cristo. Autoridade esta que não precisa sequer levantar uma só palavra para que os demônios venham correndo e se prostrem diante dele. É incrível nós conseguirmos perceber neste relato o quão maravilhoso Cristo é, o quão grandioso Cristo é. Ao ponto de, pelo simples fato de estar presente, ele logo tem sobre sua autoridade e sob a palma das suas mãos todas as coisas criadas. Todos os seres, tudo sob as suas mãos, pelo simples fato de ele ser Deus. Não foi necessário dizer uma só palavra. E aquele endemoniado, logo ao ver Cristo, ele já corre e se prostra para adorar Cristo. Bem, o relato ainda vai nos dizer quem era esse endemoniado. Não era uma pessoa comum, mas era um endemoniado que ele se encontrava literalmente recluso de toda a sociedade. A Bíblia vai nos dizer que existia um homem possesso de espírito imundo que saiu dos sepulcros. Naquele contexto, os sepulcros eles ficavam afastados das sociedades, em uma região montanhosa. No distrito de Gerasa, nós tínhamos uma região montanhosa, afastado da sociedade, afastado ali do distrito de Gerasa, um sepulcro. E é exatamente ali que estes 2 endemoniados eles estavam. Eles primeiramente estavam afastados da sociedade. Eles não tinham mais comunhão com a sua família, eles não tinham mais comunhão com os seus próximos. Marcos ainda vai nos dizer que além de estarem afastados pelo fato de que eles estavam nos sepulcros, eles não podiam ser presos com cadeias, porque tendo muitas vezes sido presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Aqui nós vemos uma ironia por parte do autor, porque ele quer nos mostrar que, embora eles desfrutassem do privilégio de não ser subjugados por ninguém, ainda assim eles se encontravam em um julgo muito maior. Eram pessoas os quais cadeias não podiam prendê-los.
mas se encontravam presos nas cadeias de demônios, de legiões de demônios. Eram pessoas que estavam desfrutando aparentemente de uma liberdade, porque ninguém podia prendê-los, mas eles se encontravam mais presos do que qualquer um ali presente. Eram pessoas que, embora aparentemente pudessem estar desfrutando de uma grande liberdade, que aparentemente cadeias não podiam prendê-los, mas nós sabíamos que eles estavam presos por algo muito maior. Eles não se encontravam em liberdade. E embora ninguém pudesse subjugá-los, eles já estavam sendo subjugados por uma legião de demônios. Marcos, ele tem a nos mostrar também o quão grandioso era o trabalho de Jesus e a pessoa de Jesus. Quando nós lidamos muitas vezes com demônios, nós sabemos que naquela cultura, ao se tratar de endemoniados, alguns acreditavam que, dependendo da situação, só Deus podia libertá-los. E aqui agora os escritores querem nos mostrar que era uma legião de demônios. Se era difícil naquele contexto que alguns rabinos tinham que ser rabinos específicos, tinham que ser pessoas específicas, pessoas que carregavam o trabalho de exorcistas para expulsar um único demônio. Imaginem só uma legião de demônios, onde pessoas muitas vezes até mesmo eram presas ali, mantidas até que alguém chegasse para expulsar. Agora estamos lidando aqui com pessoas que nem sequer toda a cidade podia subjugá-los com cadeias. Por mais fortes que fossem essas correntes, essas pessoas não podiam subjugá-lo. Estava lidando com algo além da compreensão dessas pessoas. E tudo isso é necessário para que possamos compreender o quão maravilhoso foi a obra de Jesus na vida daquelas pessoas. John Piper, ele vai nos dizer que é necessário primeiro que compreendamos o quão devassaladora é a doença, para que só então, ao compreender a grandeza ali da doença, possamos compreender também a magnitude daquele que cura a doença. E é por isso que, primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, eles querem nos mostrar o quê? Olhem qual era a situação destes endemoniados. Olhem qual era a situação dessas pessoas. Porque somente quando compreendermos a situação deles, é que então conseguiremos compreender quão maravilhoso foi o trabalho que Cristo fez na vida destes dois endemoniados. Bem, eles estavam então afastados de toda a sociedade. Eles estavam, segundo Mateus, nus, expostos em vergonha. Eles estavam basicamente com marcas de feridas que foram deixadas pelos próprios demônios que tomavam seus corpos. Eles estavam privados de qualquer liberdade. E eles viviam em meio a uma multidão de mortos, de defuntos. Entretanto, o que nos chama a atenção é que, embora eles estivessem no meio daquele cemitério, no meio daquele número imenso de mortos, a situação a qual eles se viam na cidade não era diferente. Muitos podem pensar, olha, eles estavam ali em meio aos mortos, enquanto os vivos estavam distantes e mantendo distância deles, quando na verdade não existia uma alma que estivesse viva ali. O retrato a qual esses dois endemoniados se encontravam não era diferente. Não era diferente do retrato a qual aquelas pessoas de Gerasa se encontravam. Porque enquanto eles estavam cativos, eles estavam presos por causa de um grande número de demônios,
aquelas pessoas que desfrutavam aparentemente de uma liberdade maior estavam presos por causa de uma legião de pecados. Enquanto eles se encontravam basicamente ali em meio aos mortos, aquelas pessoas que os jogaram afastados deles em meio aos mortos também se encontravam mortos em seus delitos e pecados. Eles não estavam piores do que aqueles que se encontravam libertos de espíritos, porque eles estavam na mesma situação, presos e em meio a uma multidão de mortos. Se podemos dizer, aqueles que se encontravam libertos daquela legião de demônios, aquela cidade, era um sepulcro também. Eles saíram de um sepulcro e foram para outro. Eles estavam em um sepulcro de pessoas que tiveram as suas carnes. Agora, por causa da morte, tiveram as suas carnes encerradas. Mas eles saíram de uma cidade onde as pessoas tinham seus espíritos mortos por causa do poder do pecado. E o autor, ele tem a nos mostrar também um grande ensinamento aqui. Acredito eu que este é o primeiro dos grandes ensinamentos que conseguimos tirar neste texto. Muitas vezes podemos olhar para aqueles que se encontram em uma situação aparentemente ou externamente pior do que a nossa. Mas nós não conseguimos enxergar que nós nos encontramos na mesma situação que essas pessoas. Às vezes podemos olhar para aqueles que se encontraram nessa semana ali no carnaval e dizer: ali está um grande número de pessoas cativas, segundo algumas crenças, aos demônios que controlam o carnaval. Quando na verdade nós também nos encontramos cativos aos nossos pecados. Nós não nos encontramos em uma situação diferente daquelas pessoas. Podemos muitas vezes olhar e eles estão ali em meio a uma festa de pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Mas nós não olhamos para dentro das nossas miseráveis almas e enxergamos que também estamos mortos em delitos e pecados. A nossa situação não é em nada diferente daquelas pessoas. A situação dos civis de Gadara não era em nada diferente da situação daqueles dois endemoniados. A única diferença é que enquanto aqueles endemoniados, após serem libertos, e até mesmo enquanto ainda possessos de demônios, correram e se prostraram a Cristo, aquelas pessoas ainda tiveram uma situação bem pior e expulsaram Cristo da cidade deles. Se nós formos colocar na balança, nós percebemos que até mesmo os demônios foram mais prudentes do que as pessoas daquela cidade. Isso é algo triste de se ver. É algo muito triste de se ver. Observem o que o Marcos ele vai continuar a nos dizer. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aqui nós conseguimos notar que até mesmo os demônios, ao se depararem com a grandiosidade de Cristo, eles correm e adoram a Cristo, porque eles sabem quem Cristo é. O ponto aqui é que nós estamos lidando com um evento que ocorre logo após Cristo ter acalmado a tempestade. E quando Cristo acalma a tempestade, o que os discípulos logo perguntam? Quem é este? Quem é este? Que a natureza obedece? Quem é este? E aí chegam demônios para prostrar-se, adorar e dizer o seguinte. Observem o versículo 7. Observem o versículo 7.
exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Enquanto os discípulos que caminhavam juntamente com Cristo estavam perguntando: quem é este? Nós percebemos agora uma legião de demônios se prostrando e declarando: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Enquanto nós temos pessoas que estavam caminhando com Cristo e não reconheciam quem Cristo é, nós conseguimos perceber que, diferentemente, demônios estavam se prostrando, reconhecendo quem Cristo de fato era. Embora eles não carregassem uma vida de obediência, porque nós sabemos que eles conheciam, eles temiam e tremiam, mas não tinham realmente o seu espírito entregue a Cristo. Por causa de uma grande rebelião, nós tínhamos os discípulos, por outro lado, aparentemente, e até o momento caminhando lado a lado a Cristo, mas não reconhecendo quem Cristo de fato era. Bem, nós conseguimos notar que existe uma diferença enorme, existe ainda um abismo enorme entre o homem e, infelizmente, demônios aqui nessa passagem. Eles se mostram mais prudentes, mais temorosos e mais tremorosos, né? Quando estão diante de Cristo Jesus, quando estão diante do Deus Altíssimo. Spurgeon, ele já dizia que o homem ímpio e até mesmo aquele que nega a existência de Deus é algo incrível, porque nem mesmo os demônios chegaram a esse ponto. Nós conseguimos perceber aqui o quão insensatos nós somos. Há mais reconhecimento da parte de Cristo de demônios do que de nós, pecadores imundos, que relutam muitas vezes em aceitar a existência de Deus. Ai de nós, insensatos, pecadores, que ao deparar com Cristo, nós sequer conseguimos reconhecê-lo como quem ele realmente é. E quando nós vemos esses demônios, nós conseguimos perceber que eles são mais tementes muitas vezes do que nós. Eles se encontram em maior temor do que nós. E isso é algo muito triste. Até mesmo dentro da igreja visível, até mesmo aqui dentro, infelizmente existem pessoas que, embora declarem com as suas vozes que sabem quem Cristo é, eles não sabem quem de fato Cristo é. Eles não adoram Cristo como o Filho do Deus Altíssimo. Ao deparar com a grandiosidade de Cristo, eles não se prostram a Cristo, enquanto nós vemos demônios se prostrando. E nós que de uma vez por todas fomos chamados pelo precioso sangue de Cristo, deveríamos ser de longe melhores do que estes seres que estão aqui basicamente para muitas vezes levar o homem a caminhos contrários àquilo que Cristo realmente quer. Aqueles que estão aqui para trazer o homem cada vez mais separado de Deus. Nós deveríamos ter uma atitude superior a deles. Deveríamos ter um reconhecimento de Cristo superior ao deles. Mas, infelizmente, muitos de nós não temos. Bem, o texto ele vai continuar nos mostrando que logo após eles adorarem e clamarem Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nós ainda conseguimos tirar algo disso. Bem, a fala destes endemoniados, ela pode ser melhor entendida em Mateus. Quando nós vamos lá para Mateus,
nós conseguimos entender o que eles realmente querem dizer aqui a Jesus. Se nós lermos aqui, nós leremos o seguinte: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Lá em Mateus, uma pequena expressão é colocada. Mateus ele vai dizer: viestes atormentar-me antes do tempo? Não há somente um reconhecimento de quem Jesus é por parte daqueles demônios. Essa adoração não somente reconhece quem Jesus é, mas também há um reconhecimento da autoridade que Jesus tem sobre eles e um reconhecimento escatológico da derrota iminente que eles terão sobre Cristo. Eles reconhecem três coisas: quem Jesus é, a autoridade de Jesus sobre eles e também o fato de que há uma vitória escatológica iminente de Jesus sobre eles. Eles reconhecem que eles já estão derrotados. Eles não somente reconhecem Cristo como Filho de Deus, como Deus, mas eles também reconhecem que pelo poder de Cristo eles já estão derrotados. Isso nos demonstra ainda mais o quão temerosos eles estavam naquele momento. E bem, eles reconheciam que chegaria um momento em que Jesus os atormentaria para todo sempre. E também reconhece a autoridade de Jesus sobre eles, dizendo: conjuro-te por Deus que não me atormente. E novamente, é tão triste vermos que enquanto os demônios reconheciam a pessoa de Jesus, a autoridade de Jesus e até mesmo essa vitória escatológica iminente de Cristo, relutamos em reconhecer muitas vezes tais coisas. Aqueles demônios, embora reconhecessem Cristo, ainda assim não serviam Cristo. Mas isso não os faz piores, visto que o ser humano e muitos de nós não servimos e nem reconhecemos. Como Spurgeon já dizia, nem os demônios chegam a tal ponto de muitas vezes nem reconhecer a existência de Deus. Nós, e provavelmente aqueles daquela cidade, se viam melhores do que aqueles endemoniados, quando na verdade eles estavam em uma situação igual, se não pior. Porque enquanto eles, embora não obedecessem, embora não servissem de fato, eles reconheciam aquelas pessoas da cidade, e muitos aqui presentes, infelizmente, não obedecem e nem reconhecem, não fazem nenhum nem outro. Bem, aqueles demônios então, eles reconheciam e nós nem sequer reconhecemos quem Cristo de fato é. O retrato humano citado por Paulo em Romanos 1 é pior do que isso. Nós conseguimos perceber que no retrato humano, nós não apenas tendo conhecido Deus não glorificamos, como ainda nos entregamos às nossas paixões pecaminosas, adorando a nós mesmos e adorando inclusive aos demônios, com práticas demoníacas e um caráter demoníaco, corrompidos pelo pecado que estava em nosso ser, que está em nosso ser. Nós não apenas não estávamos glorificando e reconhecendo quem Cristo é, como inclusive, com as nossas práticas, colocamos no trono que deve ser somente de Cristo, a nós mesmos e muitas vezes a demônios, a falsos deuses que exaltamos e colocamos no lugar que deve ser de Deus. Nós não apenas não obedecemos e não reconhecemos Cristo como Deus, como inclusive, muitas vezes, por causa da idolatria que está em nosso coração, adoramos a demônios e adoramos a nós mesmos. Temos práticas demoníacas e temos em nossa falsa sabedoria essa que clama muitas vezes em dizer que Deus não existe. Nós somos inclusive piores neste aspecto. Piores.
É este o retrato ao qual o ser humano se encontra. E essa afirmação, essa adoração, nós conseguimos perceber aqui que isto é interrompido subitamente com uma ordem de Cristo, pedindo para que ele saia, e logo após perguntando qual é o seu nome. Aqui acredito que seja necessário pontuar algumas coisas. Quando a gente lê essa passagem, algumas complicações doutrinárias, alguns erros doutrinários são cometidos. O primeiro é que, por causa disso, muitos acreditam que a gente deve perguntar o nome do demônio antes de expulsar ele. E a gente faz ali igual a Rádio Itatiaia, seu nome e seu bairro, de onde você fala. Gente, embora nós percebamos nessa passagem que Cristo pergunta, Cristo não está perguntando porque isso deve ser algo feito ali pelos outros. Não. Se nós formos analisar os outros relatos de outras expulsões de demônios, o nome não era perguntado. Por que Cristo pergunta aqui? Cristo pergunta aqui porque ele quer mostrar não somente aos seus discípulos, como as testemunhas presentes, que ele era de fato Deus e a grande autoridade que ele tinha. Quando ele pergunta, nós logo percebemos que não se encontrava um demônio, mas uma legião de demônios. E aqui vem o segundo erro doutrinário. Muita gente vai achar que legião lá se refere a um nome próprio, Existe um demônio chamado legião. E aí quando a gente vai lá, qual que é seu nome e seu barra? Meu nome é Legião. E eu tô aqui para atentar a vida desse cara, eu vou levar ele ali no carnaval e, nossa, vou fazer a farra com essa vida aqui. Então, infelizmente, nós caímos nesses erros doutrinários. Primeiro, nós não encontramos na Escritura nenhuma ordem explícita para perguntar nome de demônios. Quando Cristo pergunta, é para que as testemunhas pudessem ver o quão maravilhosa e o quão grandiosa era a autoridade de Cristo. Por quê? Aqui nós não estamos lidando com o Cristo que está expulsando um demônio, mas estamos lidando com o Cristo que teve uma legião de demônios prostrada sob os seus pés. E agora tem sob suas mãos essa legião de demônios. Aqueles que estavam presentes e os leitores, eles são levados a compreender isso. Olhem quão grandiosa era a autoridade de Cristo. E segundo, que legião se referia à palavra grega legios, que significa o quê? Se referia a uma unidade do exército romano composta por cerca de 6.000 soldados. Isso era só para a gente compreender o número de demônios que tinha ali nesse cara. Era um número enorme. 6.000 no mínimo, uma legião, nós não podemos dizer o número exato, mas legião aqui nos leva a entender que era um número enorme de demônios dentro desse cara. Esse cara estava sendo atormentado ali por milhares de demônios, por uma legião de demônios. Bem, então as Escrituras não nos ensinam a perguntar o nome dos demônios. Este daqui é o único caso descrito nas Escrituras onde o nome é perguntado. E ainda assim este fato é ocultado por Mateus, o que parece sugerir que a pergunta não toma um lugar central no texto. Quando Mateus oculta isso, o que Mateus quer nos mostrar é que saber que o nome do cara era legião, saber que tinha uma legião ou saber que não tinha uma legião, não vai diferir em nada do sentido que o texto ele tem que tomar, daquilo que o texto ele quer nos mostrar. O texto ele vai continuar exaltando a autoridade de Cristo, quer tenha 1, quer tenha 1.000, quer tenha 6.000, quer o nome seja Legião ou Beelzebu. O texto ainda tem a nos mostrar um simples fato: Cristo carrega autoridade sobre tudo e sobre todos. É isso que nós devemos tirar aqui. Bem, o que o texto, curiosamente, ele tem a nos mostrar agora é rico em ensinamentos. Vamos continuar aqui.
a partir do versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. O texto ele tem a nos mostrar algo incrível aqui, e algo triste ao mesmo tempo. Bem, por ali passava um grande número de porcos. Marcos, ele é o único que vai nos dizer que o número era de aproximadamente 2.000 porcos. 2.000 porcos naquele contexto, né? Isso primeiro nos leva a entender que Jesus não estava lidando com judeus. Para os judeus o porco era um animal imundo, então quem cuidava de porcos eram os gentios. Então Jesus de fato está em uma cidade gentílica, e ele está mostrando que o seu ministério, embora estivesse primariamente limitado aos judeus, ele ainda assim vinha para libertar não somente judeus, como também os gentios. Ele vinha para libertar todos pelo poder de sua autoridade. Mas 2.000 era um número muito grande. E muito provavelmente houve uma grande perca monetária daqueles cuidadores de porcos, daqueles porqueiros. Imaginem, do nada você perder ali 2.000 porcos. Você está ali caminhando numa região montanhosa, né, algo até meio incompreensível, e do nada você vê ali, né, todos os seus porcos pulando de despenhadeiro abaixo. É algo que deve ter assustado essas pessoas. Deve ter assustado aqueles que estavam presentes ali. Deve ter entristecido eles também, gerado uma certa fúria por parte deles. E o texto tem a nos mostrar, não somente através da atitude dos demônios, como também a atitude dos porqueiros, como a alma humana é vista pelo diabo e, infelizmente, por muitos de nós que estamos aqui presentes. Aqueles demônios, eles simplesmente rogam a Cristo para que ele os deixe entrar nos porcos. E logo, este pedido é aceito por Jesus. Mas por que Jesus aceita o pedido primeiramente? Jesus aceita o pedido porque, tendo eles entrado nos porcos, ficou claro para os discípulos, ficou claro para as testemunhas e ficou claro para os endemoniados que eles de fato haviam sido libertos. Afinal, eles agora viam esses demônios naquela manada de porcos. Eles estavam de fato vendo que eles foram libertos, porque aquela legião de demônios que assolava estes endemoniados agora estava sob uma manada de cerca de 2.000 porcos. E muitos de nós, ao lermos esse texto, podemos ficar até mesmo zangados, porque Jesus permitiu que 2.000 porcos fossem mortos. Por que Jesus, neste exato momento, entregou a vida de 2.000 animais? Né? Como dizem alguns momentos aí, animal também é vida. Né? Não comam os animais e não matem também. E nós conseguimos perceber que agora Jesus estava deixando que os demônios matassem, afogados, cerca de 2.000 porcos. E essa atitude nossa mostra exatamente a mesma atitude que aqueles demônios mostraram. É que para nós, para aqueles demônios, para aquela cidade e para aqueles porqueiros, a vida daquelas pessoas não era mais importante, ou não era muito melhor do que a vida daqueles porcos. Para Cristo, aqueles 2.000 porcos nada era se comparado com a libertação daqueles 2 endemoniados. Mas para os demônios, aqueles porcos não eram diferentes. Afinal, eles logo trocaram o corpo daqueles 2 homens por aqueles porcos. Eles estavam mostrando que para o homem, para os demônios, para o diabo,
o homem não é diferente de um porco. Ou melhor, como já dizia Warren Wiersbe, para Satanás, um porco tem o mesmo valor que um homem. Na verdade, Satanás transforma um homem em um porco. Talvez muitos os que estavam presentes, como também alguns dos leitores, podem se sentir irados quanto ao fato de que os porcos foram mortos. Mas não há como comparar milhares de porcos com a libertação daqueles homens. A demonstração do poder de Cristo e a salvação que finalmente alcançava aquele que estava cativo. E aqui percebemos que muitos de nós não somos diferentes daqueles que rejeitaram Cristo. D.A. Carson ele vai dizer que eles preferiram os porcos às pessoas e os suínos ao Salvador. No fim, o texto ele vai nos revelar que ainda que haja demonstração do poder visível de Cristo, não somente aos judeus, como também aos gentios, há também uma clara rejeição não somente dos judeus, como também dos gentios. Nós conseguimos perceber que para nós, infelizmente, a vida das pessoas, a vida de pessoas, muitas vezes, elas não são mais importantes. Ou às vezes são menos importantes do que a vida de animais. Isso é triste nós vermos. Hoje a gente está aí, teve até culto pet no ano passado. Hoje a gente tem ali mãe de pet, pai de pet. E eles, infelizmente, estão colocando a vida humana, eles estão colocando a alma humana no mesmo nível de animais. Enquanto Cristo queria nos mostrar que para ele aqueles 2.000 porcos não valia mais do que a libertação daqueles 2 homens. Bem, tendo compreendido primariamente o que significa esse texto, compreendido aqui que esse texto ele tem a nos mostrar o quão grandiosa é a autoridade de Cristo, não somente sobre a natureza, como também sobre demônios, sobre toda criatura, todo ser, existe um caminho muito superior ao qual este texto ele quer nos levar. E qual é este caminho superior? Existe um caminho muito mais maravilhoso ao qual esse texto quer nos apontar. Bem, este texto não quer somente contar a história de Jesus sobre demônios e a libertação de 2 homens cativos, mas quer apontar para a obra que Cristo ainda haveria de fazer. Assim como estes 2 homens, existem pessoas que também se encontravam cativas, que se encontram também cativas, mas agora uma legião de pecados. Estes homens estavam nus, assim como muitos de nós se encontram hoje. Nus, envergonhados por causa do pecado. Assim como o homem no Éden percebia que nu estava com vergonha, estes 2 endemoniados estavam nus, envergonhados. E nós também nos encontramos assim por causa do pecado. O pecado ele revelava a nossa vergonha. Eles estavam fora de si. E assim também nós, pois o pecado nos controla. Eles estavam afastados de seus lares. E assim também nós, muitos de nós aqui nos encontramos afastados, porque o pecado cortou toda a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Estes somos nós. Estes somos eu e você. Nós não estamos. Aqueles que estão lá fora não estão em nada diferente daqueles 2 endemoniados. Cristo trouxe liberdade para aqueles cativos, para mostrar que ele haveria de trazer liberdade a muitos. Na cruz do Calvário, ele estava lá, em dores, representando todos aqueles que se encontravam feridos. Preso, representando todos aqueles que se encontravam cativos. Em seus últimos suspiros por todos aqueles que se encontravam mortos.
Ele estava com as suas vestes sendo jogadas às sortes por todos aqueles que se encontravam em vergonha. Ele estava agora carregando em si o pecado de todos aqueles que estavam afogados em suas iniquidades e seus pecados. Cristo queria nos mostrar nessa passagem o que ele haveria de fazer por cada um de nós. Essa libertação daqueles dois homens, ela estava apontando para algo muito superior, a libertação de um povo, a libertação de pessoas que se encontravam piores do que eles. Pessoas que se encontravam totalmente aprisionadas pelo pecado que já as corrompia. Ele morria por todos aqueles que se encontravam mortos, mas ao terceiro dia aprouve ao Pai coroá-lo com a mais gloriosa coroa e elevar seu nome nas alturas, para que agora com autoridade, com aquela mesma autoridade que ele mostra na libertação daqueles dois endemoniados, ele agora também com autoridade pudesse nos tirar de uma vez por todas da prisão a qual nós nos encontrávamos. É este o caminho superior ao qual esse texto ele tem a nos mostrar. Essa libertação destes dois endemoniados, ela tem a nos mostrar que Cristo, através do seu sangue, ele viria também libertar uma grande multidão de pessoas. E o que esse texto agora ele tem a nos trazer de imediato? O que eu e você, o que nós neste momento devemos refletir? Olha, não é tarde para nos arrependermos de nossos pecados. Assim como estávamos destituídos da glória de Deus, assim como eles estávamos afastados de toda a comunhão, Cristo, pelo seu precioso sangue, ele costura agora novamente a nossa comunhão com Deus. Com as suas maravilhosas linhas de amor, Cristo agora nos tira daquela prisão e nos traz a liberdade. Liberdade aos cativos não significa somente liberdade a esses dois endemoniados, mas liberdade a todos nós, que nos encontrávamos cativos ao pecado. E agora somos novamente trazidos à liberdade em Cristo Jesus. Não é tarde para que você possa se arrepender. Não é tarde para que você possa se arrepender dos seus pecados e abraçar essa maravilhosa graça que se encontra na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário há liberdade para todos aqueles que pela fé creem no nome de Jesus Cristo. Há perdão para as ovelhas que ouvem a voz do Mestre e o seguem, e há vida para todos aqueles que foram comprados por este maravilhoso sangue. Por isso, Deus seja louvado. Que possamos compreender isso nessa noite. Eu gostaria que, compreendendo isso, pudéssemos agora estar em oração. Gostaria de convidar todos vocês a estarem orando agora neste momento. Enquanto, logo após essa oração, estaremos louvando a Deus com mais um cântico. Gostaria que nós estivéssemos orando para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Para que, assim como Ele trouxe liberdade àqueles que se encontravam cativos a uma legião de demônios, Ele possa nos trazer liberdade a nós que nos encontramos cativos a uma legião de pecados. Pai amado,